Olá, querida professora. Nós somos do grupo 6. Nosso tema foi Teoria Neoclássica. Ele foi desenvolvido junto aos alunos eu, o João Victor, o Luiz Henrique, Marcos Paulo e a Thaís Zerefino. Falar um pouquinho da introdução do tema. Então, a teoria neoclássica trata-se de um conjunto de teorias que surgiram na década de 50 e que sugerem retomada das abordagens clássicas e científicas da administração. Tem como principal referência Peter Drucker e sua proposta foi dada por Henry Fayol e Frederick Taylor, de forma modernizada destacando principalmente a racionalidade. Ela pode ser identificada através de algumas características marcantes, como a ênfase na prática da administração, a reafirmação relativa das proposições clássicas, a ênfase nos princípios gerais de gestão, ênfase nos objetivos e resultados e no ecletismo nos conceitos. Essa caracterização eu vou falar melhor mais para frente. O que é a teoria neoclássica? A teoria neoclássica é uma técnica social básica. Isso leva à necessidade de um administrador conhecer, além dos aspectos técnicos específicos de seu trabalho, também os aspectos relacionados com a direção de pessoas dentro da organização. A teoria surgiu com o crescimento exagerado das organizações. Uma das respostas que procurou dar foi a respeito do dilema centralização versus descentralização. Boa parte do trabalho dos neoclássicos está voltada para fatores que levam à decisão de descentralização, bem como as vantagens e desvantagens que a descentralização proporciona. Na verdade, tudo tem vantagens e desvantagens. Ela enfatisa as funções do administrador, que são o planejamento, a organização, a direção e o controle. No seu conjunto, as funções administrativas formam os processos administrativos. Na parte de características, eu quero falar um pouquinho antes de chegar nas características da teoria neoclássica, falar um pouco sobre eficiência e eficácia, que eles levam bastante em consideração. O que a eficiência proporciona? Ela dá ênfase nos meios, ela fazer corretamente as coisas, resolver problemas, cumprir tarefas e obrigações e salvar recursos. Já a eficácia já dá ênfase nos resultados, que é fazer as coisas certas, atingir objetivos, obter resultados e otimizar o uso de recursos. Sobre a primeira característica da teoria neoclássica, vem a ênfase na prática da administração. Ela busca de resultados concretos, formulação de conceitos de forma prática e utilizável, foco na ação da administrativa e influência da cultura anglo-saxônica. Já a reafirmação relativa das proposições clássicas, ela tem a reação à ciência do comportamento, retomada do legado da abordagem clássica e ampliação da flexibilidade à teoria clássica. Depois vem a ênfase nos princípios gerais de gestão, estabelecimento de normas de comportamento administrativo, a retomada dos princípios gerais de planejar, organizar, dirigir e controlar, igual eu falei anteriormente, crença de que os problemas de gestão são sempre os mesmos, depende do tipo de tamanho da organização. Depois vem a ênfase nos objetivos e resultados. Essa é uma premissa de que toda organização existe para atingir o objetivo e alcançar os resultados. O desempenho da organização deve ser avaliado com base nos objetivos e resultados obtidos ou os objetivos que tenha a organização. E depois vem o ecletismo nos conceitos. O que é isso? Apesar de sustentar-se em um conceito da teoria clássica, o conteúdo das teorias mais recentes são absorvidos pelos autores neoclássicos, tais como teoria das relações humanas, que se utiliza dos conceitos de organização informal, dinâmica de grupo e liderança, e da teoria da burocracia, a preocupação com o princípio de regras e normas. O tipo de organização. Devido aos vários autores que contribuíram para essa escola, pode se basear na organização linear e na organização funcional. Então, ela difere uma da outra e ela perambola entre uma e a outra organização. Organização linear, o que ela é? Ela é baseada nos antigos exércitos, presença de linhas diretas e única de autoridades entre superiores e subordinados, centralização das decisões em uma autoridade máxima e formato piramidal. Quanto mais alto o cargo, menor a quantidade de pessoas exercem. Então ela vem uma parte centralizada, ela centraliza tudo como se fosse uma pirâmide, o topo é a parte do líder, de quem líder administrativo, e vai se dividindo até os subordinados e subsubordinados.
Então, quanto mais alto, menos pessoas e é mais centralizado a questão das responsabilidades. Vantagens: estrutura de fácil compreensão, facilidade na implantação, formato estável, indicado para pequenas empresas, como empresas que, tipo, empresa familiar, empresas que não têm tantos funcionários. Desvantagens: pode dificultar a inovação, dificuldade com mudanças rápidas, monopoliza a informação a um único chefe, no caso o topo da pirâmide, e a comunicação vai mais lenta. Organização funcional: a autoridade é parcial, onde cada subordinado reporta a vários superiores. Busca pela comunicação mais rápida possível, com vários canais dentro da empresa, decisão descentralizada, e tomada pela especialização e conhecimento, e responsabilidades determinadas pelas especializações, visando um olhar mais técnico para as áreas das empresas. Vantagens: maior grau de especialização em cada setor, qualidade na fiscalização de cada setor, comunicação rápida, separa melhor as funções de planejamento de execução. As desvantagens: pode trazer dificuldade em manter a autoridade no grupo, pode gerar confusão onde as autoridades não sabem a quem pode recorrer e gera concorrência entre especialistas. É muito importante ter uma comunicação bem clara entre subordinado e o líder de determinado setor. Centralização versus descentralização. O problema da centralização versus descentralização é um assunto muito discutido pela teoria neoclássica. As vantagens e desvantagens afirma que essa ou aquelas seria a melhor opção para as empresas. A descentralização e a centralização referem-se a um nível de hierárquico no qual se deve concentrar decisões a serem tomadas. A centralização significa que a autoridade que toma decisões está concentrada no topo da organização, por exemplo, o dono de uma empresa, o administrador-chefe, e a descentralização são decisões delegadas para os níveis mais baixos da organização. A princípio da descentralização, as decisões serem tomadas tão próximas à cena quanto possível. Geralmente a parte de equipe técnica ela se subdivide em vários pequenos líderes abaixo do topo da hierarquia e aquela parte mais baixa ela toma a decisão correta naquela ocasião. Muito utilizado nas grandes empresas. Centralização geralmente em empresas menores e a descentralização em empresas maiores, que tem a separação da hierarquia da empresa com seus colaboradores. Quais são as características da centralização? As decisões são tomadas por administradores, tem visão global de toda a empresa, geralmente são os donos, né? As decisões são tomadas em cúpula, que está distanciado dos fatos das circunstâncias locais. No caso, se é uma empresa maior e ela tem a parte administrativa centralizada, se acontece alguma coisa com um nível hierárquico mais baixo, as pessoas têm que ir passando informação até chegar lá, então tem um delay de tempo nisso e às vezes não consegue a melhor solução no tempo hábil. Os tomadores de decisões são melhor treinados e preparados dos que os de baixo nível. A tomada de decisões no topo tem pouco contato com as pessoas envolvidas, por estar bem distante, às vezes não tem contato diretamente. E a centralização elimina o esforço de colaboradores abaixo, reduzindo custos. Como você está centralizando todo, por exemplo, a tomada de decisão da empresa, no termo administrativo ou na parte de execução, centralizado no dono, por exemplo, acaba eliminando colaboradores de níveis técnicos maiores que têm uma tomada de decisão, acabando reduzindo esse custo. A descentralização, por outro lado, as decisões são tomadas mais rapidamente, pelos próprios executores da ação. Pode ocorrer falta de informação e coordenação entre os departamentos envolvidos. O que isso acontece? As decisões tomadas para a resolução de problemas não precisam ir até o dono da empresa, até o topo da hierarquia. Elas podem ser tomadas naquele momento. Isso é muito bom que ele agiliza a questão da resolução do problema. Porém, pode ter um delay de troca de informações entre departamentos envolvidos. Isso então tem que ter uma política muito certa de passo a passo, para que não tenha essa falta de informação, esse problema de comunicação entre os próprios departamentos de dentro da empresa. Os tomadores de decisões têm mais informação sobre a situação, maior custo pela exigência de melhor seleção e treinamento dos administradores médios. Isso
resulta num melhor desempenho na hora de resolver um problema. É muito mais rápido, mais prático e acaba causando um custo maior, porque tem que ter pessoas contratadas para isso, mas a eficácia da solução do problema é melhor. As políticas e procedimentos podem variar enormemente os diversos departamentos. Cada departamento, por exemplo, a parte de administração, a parte executiva, a parte de engenharia, a parte de informática, ela pode ter procedimentos diferentes. O interessante seria montar um roteiro onde cada um tem que ter para diversificar o mínimo possível e assim todo mundo conseguisse interagir e haver comunicação de uma melhor forma. Função do administrador. Para a teoria neoclássica, as funções do administrador correspondem aos elementos da administração, que Foyle definiu no seu tempo como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. O desempenho dessas funções básicas fará o processo chamado administrador. Processo administrativo. Como é que funciona? O processo administrativo rege em planejamento, organização, direção e controle, onde o planejamento define onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência. A organização significa o ato de organizar, estruturar e integrar os recursos e os órgãos atribuídos de cada colaborador. A direção está relacionada com a ação, com colocar-se em marcha e tem muito a ver com as pessoas relacionadas sobre recursos humanos da empresa. E o controle tem como a finalidade de assegurar os resultados daquilo que foi planejado no começo do processo. Administrador por objetivos. O administrador por objetivos, conhecido por administração por resultados, constitui um modelo administrativo bastante difundido e plenamente identificado com o espírito pragmático e democrático da teoria neoclássica. É uma técnica de direção de esforços por meio do planejamento e controle administrativo, fundamentado no princípio de que, para atingir resultados, a organização precisa antes definir em que negócio está atuando e aonde pretende chegar. Então, chegamos ao final da nossa apresentação. Eu vou falar um pouco sobre a nossa análise crítica, né? Na teoria neoclássica, uma das aplicações de um dos princípios pode contrariar na aplicação de um dos outros princípios. Nesse contexto, leva-se em conta o bom senso de quem analisa os aspectos mais vantajosos na hora da escolha, ao invés de uma aplicação contribuir para a outra. Deve-se escolher entre uma ou outra. Por exemplo, na questão de tomada de decisão, se a gente vai reger uma administração centralizada ou descentralizada, são duas coisas completamente opostas. Então, isso na hora de tomar essa decisão, a gente tem que fazer análise e ver análise crítica para ver qual que é mais vantajoso para cada estrutura de empresa, no caso. Neste caso, a teoria neoclássica diz que se a administração consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo de indivíduos para um objetivo em comum. E o bom administrador é naturalmente aquele que possibilita ao grupo alcançar seus objetivos com o mínimo dispêndio de recursos e esforços e com menos atritos com outras atividades úteis. Ou seja, o administrador tem que analisar todo este contexto para a escolha de uma aplicação de um dos princípios, onde essa escolha dará o norte para a equipe obter uma maior eficácia e eficiência possível. A teoria clássica e a administração científica busca racionalizar e colocar ênfase na teoria geral de administração. Já a teoria neoclássica busca os meios para obter mais eficiência, visando onde ela vai chegar com isso e quais serão os resultados para que se tenha uma melhor eficácia. Então podemos dizer que a teoria neoclássica é melhor de uma ou mais das teorias, pois é visionária, faz o que as outras teorias citadas fazem e com a junção de outros dados buscam o melhor. No caso, a teoria neoclássica baseia nas outras teorias, pois é uma teoria mais eclética, onde ela pega os dados atuais das teorias e transforma em uma administração mais atualizada, melhorada e mais unida. Por isso que ela consegue diferir bastante. Conclusão do nosso trabalho, analisando todos os aspectos envolvidos da abordagem neoclássica da administração, concluímos que essa surgiu após o grande desenvolvimento das organizações com o instituto de utilizar as ideias da teoria clássica da administração, fazendo uma leitura para as organizações atuais. Essa teoria chega tentando trazer métodos mais práticos à administração e ênfase pela busca de resultados mais concretos, estabelecidos e objetivos. Ela é uma teoria muito prática, ela é muito boa. Então, chegamos ao fim do nosso trabalho, seguimos pelas referências. Obrigado, professora, por
assistir nossa videoaula, nossa apresentação e nos vemos em sala de aula. Espero que mais breve possível. Forte abraço e estou com saudades. Nós estamos, eu acho que eu falo pelo grupo inteiro no momento.